Então, falávamos sobre a avaliação. Então, eu coloquei esse ponto aqui de que a avaliação ela pode contemplar uma dimensão do conteúdo. Então, vocês, de alguma forma, vocês já estavam perguntando um pouco sobre isso. Quando vocês perguntam assim, como é que eu avalio uma aula de vivenciar? Porque quando o sujeito vivencia, ele vivencia a atividade em si, né? O brincar, o jogar, o praticar esporte, né? O exercitar, o dançar. Então, em que condições essa vivência se dá? Então, isso está mais ligado ao procedimental, mas neste caso específico da vivência, o procedimental sozinho não dá conta. Eu vou ver como é que ele joga, se ele sabe jogar queimado, sabe jogar com bandeira, né? Se ele cumpre os papéis ali, se ele sabe a diferença ali de brincar de um pique-pega para um pique-parede, para um pique corrente, para um pique polícia-ladrão, enfim. Ele consegue dar conta disso? Se ele consegue, se quando ele vai pular corda, por exemplo, ele sabe a diferença de pular corda na musiquinha Um Homem Estranho Bateu na Minha Porta, ou se ele consegue pular a corda coroa, coroinha, que tem maneiras diferentes de pular. Então, a vivência tem que dar conta disso. A vivência, ela dá conta da própria experiência, né? Que é aquele experimentar. Então, é a hora do sujeito experimentar as práticas corporais. Mas ele vai experimentar e algum conhecimento ele tem que obter disso, né? O fruir já é um negócio mais complicado, porque o fruir aí já pressupõe que o sujeito tem que ter certa autonomia, para eu não precisar ficar falando para ele a todo momento como é que ele tem que fazer. Imaginem se o sujeito, quando ele vai lá na quadra do bairro, na rua, qualquer outro lugar jogar alguma coisa, brincar alguma coisa, ele precisasse de alguém dizendo como é que ele tem que se exercitar, como é que ele tem que jogar, o que ele pode ou não pode fazer. Então, o objetivo da educação física deve ser formar também esse sujeito autônomo, né? Esse sujeito crítico, criativo, reflexivo, autônomo e transformador, né? Então, se a aula ela tem uma característica mais procedimental, então a minha avaliação vai se dar no sentido mais procedimental. Então, uma avaliação de uma dimensão procedimental, ela pode tranquilamente se dar a partir da observação. Mas aí não basta vocês dizerem isso na observação, na avaliação. Vocês têm que dizer que a avaliação vai se dar por meio da observação, mas o que vocês vão observar? O que vocês vão tentar identificar, né? Da mesma forma, quando imagina que a aula está pautada no trabalho coletivo, na ludicidade, então vocês estão avaliando muito atitudes desses sujeitos, né? Então a aula se dá com base mais numa dimensão a dimensão atitudinal. Então nessa dimensão atitudinal, você pode avaliar via observação? Pode, tranquilamente, mas você não vai estar observando as mesmas coisas que você estava observando no procedimental. Você vai observar as atitudes, os valores, o tipo de relação que o sujeito estabelece ali, né? Seja com conhecimento, seja com as outras pessoas envolvidas, seja com o próprio professor ou mesmo com os materiais envolvidos, né? São diferentes tipos de atitudes. Nesse sentido, então, essa essa avaliação da dimensão atitudinal, ela pode se dar por meio da observação ao longo de todo o processo e ela tem que estar lá presente na discussão final novamente. Agora vamos compreender a avaliação que se dá numa dimensão mais conceitual. Aí é o sujeito saber e só que tem que demonstrar de outras formas, né? Imagina naquele objetivo que eu tinha citado anteriormente, né, do compreender a relacionar atividade física, saúde e qualidade de vida. Isso é uma dimensão conceitual. Então, tem como eu avaliar essa dimensão observando apenas? Não, não tem como eu dar conta disso. Porque para dar conta disso, eu preciso que o aluno se manifeste em momentos específicos. Então, talvez para dar conta disso, eu vou elaborar um quadro, eu vou dar um trabalho, eu vou fazer perguntas e respostas com os alunos. Então, eu preciso de uma outra coisa, principalmente do aluno verbalizar isso. Eu também tenho aula daqui a pouco. Quem tiver apertado com o tempo aí, quiser sair, pode sair, não tem problema nenhum. Mas eu vou encerrar aqui quando eu achar que tá bom, aí que eu tenha falado tudo que eu precisava.
Aí eu me dou por satisfeito, mas quem tiver apertado com o tempo pode ficar à vontade, galera, não preocupa não, tá? Vamos para um exemplo, então. Acho que aqui está um ponto bastante importante para nós discutirmos aqui. Ó. Vamos considerar essa habilidade experimentar e fruir, prezando pela ludicidade, pelo trabalho coletivo e cooperativo, esportes de marca e precisão. Aí eu deixei em negrito as partes que eu considero mais importantes, então. Então, aí ele vai experimentar e fruir, mas isso não basta. Aqui foi colocado condições sobre as quais ele tem que experimentar e fruir. Prezando pela ludicidade, pelo trabalho coletivo e cooperativo. Então, não é qualquer coisa, não. Tá? Quais objetivos eu poderia elaborar em função dessa habilidade que está colocada aqui? Então, a habilidade é experimentar e fluir. Como nós já falamos para vocês, eu tenho que elaborar objetivos em função dessa habilidade. Que objetivos eu posso elaborar a partir dessa habilidade? Vamos considerar que os esportes de marca, vamos considerar o atletismo como um exemplo. Não precisa pegar os outros fora desse ponto, não. Alguma ideia? Então, vamos passar aqui. Eu já coloquei aqui alguns objetivos para a gente pensar a respeito. Então, eu elaborei 4 objetivos aqui considerando o atletismo. Primeiro, conhecer os esportes de marca, né? Então, pelo menos as modalidades do atletismo. 2, vivenciar os esportes de marca, né? Que aí para o sujeito ter alguma ideia. Formular estratégias para a vivência coletiva dos esportes de marca, de forma que todo mundo consiga participar, por exemplo, se tiver alguém com uma necessidade especial, então o próprio grupo tem que ajudar a pensar nessas possibilidades. 4, ressignificar os esportes de marca, né, de forma a privilegiar uma relação lúdica, o trabalho coletivo e cooperativo. Né? Deixa eu dar só um minuto aqui, galera. Fala. Quanto tempo O que você precisa? Eu vou dar para ele, né? Ah, sim. Que hora você vai terminar? Vou terminar em 10 minutos até. O conhecer os esportes de marca aqui não é nenhuma dificuldade para vocês. Vocês conseguem operar com isso aqui ó, tranquilamente. Né? Agora, o vivenciar os esportes de marca também. Vocês dão conta disso. Ó, aqui está mais conceitual, aqui está mais procedimental. Formular estratégias para vivência coletiva, então depende da turma, como é que a turma vai reagir relacionada a isso. Esse verbo aqui é complicadão, porque significa que o aluno tem que dar um outro significado diferente daquele que normalmente essas práticas têm. Então, aí vem a pergunta, eu já tenho os objetivos. Como é que eu vou ensinar? Quais as estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação eu vou utilizar? Então, vou mudar para o próximo aqui. Aí eu separei um trechinho aqui com esse primeiro. Conhecer os esportes de marca, atletismo. Essa aqui já é a última tela já, tá? Sei que depois vocês têm aula com a Ana, que a Ana já veio aqui no quarto me cobrar já. Então, eu vou começar essa aula lá na escola com uma conversa com os alunos, buscando identificar o que eles sabem sobre os esportes de marca, o que eles sabem sobre o atletismo. Essa aula ela pode ser na sala, pode ser na biblioteca, pode ser no pátio. Eu optei aqui por trabalhar com imagens e vídeos. Então, eu vou levar as imagens recortadas com as diversas modalidades que tem no atletismo. Aí, evidentemente, eu vou acabar levando de atletas, né, em situações de competição, para identificar os esportes de marcas e as características. Os vídeos vão auxiliar a eles identificarem quais as características dessa ou daquela outra modalidade. Isso aqui para 6 anos de idade, tá? Lembrando que eles não escrevem. Pelo menos não dá para esperar que eles escrevam. Então, no momento da aula, eles vão fazer a manipulação dessas imagens e vão tentar fazer uma separação. Ah, essa aqui é dessa modalidade, essa aqui é dessa outra. Olha, essa aqui é da mesma modalidade dessa que está colocada aqui. Depois eles vão assistir os vídeos, então, dessas diversas modalidades, das corridas, dos saltos, dos lançamentos, enfim. E aí nós vamos elaborar um quadro com as imagens e com as características de cada uma dessas modalidades. Aí a escola inteira vai saber. E as características, então, dessas modalidades que eles estão experimentando naquele momento, então. Como é que eu avalio esse objetivo? Né? Que pontos aqui que eu vou considerar para avaliar?
Tem dimensão conceitual aqui? Tem. Tem dimensão procedimental? Também. Porque aqui diz respeito à manipulação das imagens, à separação. Isso também é um procedimento, eu tratar informações de diferentes maneiras. Tem atitudinal? Tem. Atitudes em relação ao conhecimento, em relação aos outros, o interesse que eu demonstro por aqui. Então, a minha avaliação vai ser uma avaliação um pouco mais grandona, porque eu preciso avaliar como é que esse sujeito se relaciona com esse conhecimento, se ele demonstra interesse, se ele não demonstra. Isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. Depois eu também vou avaliar se ele é capaz de fazer a separação dessas imagens, se ele é capaz de reconhecer que essa imagem aqui é do salto e que essa imagem aqui é da corrida, que essa outra aqui é do salto em altura e que essa aqui é do salto em distância. E depois eu vou para os vídeos. Aí eu vou observar se ele é capaz de identificar características importantes, tipo a postura do corpo, como é que essas pessoas fazem para poder saltar, correr e lançar melhor. Mas aí, principalmente, nós vamos na elaboração do quadro fazer essa avaliação. O quadro pode ser, inclusive, o meu instrumento avaliativo. Então, de acordo com a qualidade do quadro que esses alunos constroem, eu vou, e com a participação na construção desse quadro, eu vou considerar isso como uma avaliação. Então, o produto do quadro lá, ele representa tanto o conceitual quanto o procedimental, na forma que eles escolheram construir o quadro para mostrar para toda a escola, né? E principalmente com as características que eles identificaram para colocá-la dentro do quadro. Então, eu posso ajudar eles escrevendo. Que características eles identificaram? Vamos colocar essa característica ou não? Né? E aí vem o problema, então. Eu dei essa aula lá. Como é que eu avalio essa aula agora? Né? Lembrando que se eu tenho a elaboração do quadro, a própria qualidade dele pode estar presente nessa avaliação. Né? As ações dos alunos na direção de construir esse quadro podem estar colocadas dentro dessa avaliação, né? Isso aqui é uma aula, né, mas que dificilmente caberia em 50 minutos. Então, é uma sequência aí de umas 2 ou 3 aulas para poder fazer. Então, é por isso que eu preciso retomar meu objetivo. O objetivo era conhecer os esportes de marca. Mas veja quantas etapas de aprendizagem eu fui colocando dentro dessa ideia do conhecer. Aí não só os alunos estão conhecendo, como eles estão ajudando outros alunos da escola a conhecer também. Ah, mas eu posso elaborar quadro de tudo? Não, porque nem sempre ele vai estar conhecendo. Então, nem sempre o quadro vai ser uma forma de avaliação importante. O quadro é legal quando eu quero divulgar aquilo que eu produzi, né? Então, o quadro parece que é uma maneira bacana de fazer isso. Eu posso avaliar por desenhos, né? Os alunos fazendo os desenhos das modalidades. Posso também, né? Das modalidades que ele recém descobriu, eu também posso fazer isso. Agora, lembra, eu tinha elaborado aqui 4 objetivos. Eu elaborei uma aula pensando em um só. Como é que eu vou avaliar a vivência deles depois? Relação lúdica, trabalho coletivo e cooperativo. Então, não adianta eu ficar comparando eles uns com os outros para ver quem corre mais rápido. De repente, não seria a melhor estratégia para ensinar eles. Eu até posso ensinar isso onde eles vão competir um com o outro, mas eu preciso oferecer outras possibilidades também. Formular estratégias. Então, eles que vão formular estratégias para a vivência coletiva. Vamos organizar uma corrida. Como é que nós poderíamos organizar essa corrida? Porque agora eles já conhecem a corrida, eles já sabem as características da corrida. Como é que nós podemos organizar isso? É evidente que alguns alunos podem propor muita coisa e outros alunos podem não propor nada. E isso tem que constar na avaliação, porque alguns alunos demonstram uma capacidade de autonomia para fazer as coisas muito grande, em que outros alunos mal abrem a boca ainda. E é preciso também considerar isso na avaliação. Boa noite, Maria. Ó, beijo. E aí o ressignificar aqui, o aluno então ele aprendeu que as modalidades do atletismo, elas são envolvidas pela competição, pela comparação dos resultados. Mas será que esses alunos vão ser capazes de dar outros significados para isso? Exemplo, Eleanor Kunz tem lá no livro dele uma sugestão de que ao invés de eu fazer um aluno competir com o outro, eu posso colocar uma fita bem grande no boné do aluno e quando ele vai correr, o desafio não é o outro, o desafio é correr
para não deixar aquela fita encostar no chão. Então foi dado um outro significado para a modalidade. Ao invés de correr contra o outro, eu corro contra eu mesmo, ou eu corro contra a fita, para não deixar ela encostar no chão. Da mesma forma, para não fazer todo mundo competindo entre si, eu posso fazer com que o salto à distância se transforme numa, numa organização competitiva diferente. Ao invés de ser individualmente a comparação dos resultados, nós vamos somar os resultados de todo mundo. E aí, qual grupo vai atingir a maior distância? Ou vou estabelecer uma meta para que a turma atinja a maior distância possível. Como é que é possível que eles melhorem os saltos, melhorem a corrida, de forma que todo mundo consiga atingir essa meta? Então, nós estamos dando novos significados para o outro, que não necessariamente o competir um contra o outro, mas atingir o resultado coletivamente, de forma que possa ser divertido para todo mundo. Né? E aí entra a relação do prazer, a relação com a ludicidade. Então, eu espero que eu tenha auxiliado vocês um pouco, né, com essas questões aí. Não é tarefa da disciplina, não é objetivo solucionar todas as dúvidas que vocês têm até o momento, até porque à medida que vocês vão aprendendo, vocês vão ter outras dúvidas possíveis, né? Fala, Moisés. Foi sem querer que eu apertei Tá. aqui. Era... Não, sem problema. Mas eu espero que tenha trazido um pouquinho, tenha ajudado vocês a progredir um pouquinho. Por favor, no momento que vocês estiverem elaborando o plano, se vocês tiverem uma dúvida muito grande sobre a elaboração do plano, sobre como é que se constrói um item específico, falem com a gente antes, falem assim, professor, eu estou elaborando um plano aqui para apresentação na próxima semana, mas me pintou uma dúvida aqui, e se possível eu gostaria de esclarecer antes, ou pergunta para mim, né? E para a gente tentar ajudar e fazer parte desse processo de construção. Não tem problema nenhum vocês perguntarem antes. Não é porque vocês serão avaliados que vocês não podem perguntar para a gente antes. Não é a mesma coisa que lá na prova, por exemplo, que quando vocês estão fazendo a prova, vocês não podem perguntar praticamente nada para